Oi, Ana. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Reginaldo. Tudo bem? Quem for entrando, por favor, vá me informando sobre o áudio. Coloquei uma música de fundo para a gente já ir se harmonizando. Ok. Vamos aguardar mais uns 3 a 4 minutinhos até o pessoal entrar. Oi, Inês, boa noite. Oi, Marcinha, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Salim, boa noite. Marisa, Fátima, boa noite, sejam bem-vindas. Olá, Karen, boa noite. Eu acho que nós já podemos iniciar, né? Fazer a nossa prece inicial, já nos preparando para essa noite. Olá, dona Ana, boa noite. O áudio tá bom da música? Tá muito alto? Tá baixo? Preciso que vocês me orientem para ficar agradável para todos nós. Ok, então. Som ok. Então tá bom. Então vamos iniciar a nossa prece. Boa noite, Milene. Que bom vê-la por aqui. Vamos lá, então. Vamos neste momento fechar os nossos olhos, buscando essa conexão, essa sintonia com o alto, com a espiritualidade amiga, serenando nossos pensamentos, nossos corações,
nos colocando à disposição dos benfeitores espirituais. Que essa noite possamos receber tudo aquilo que necessitamos, que possamos estar à disposição dos nossos amigos, que possamos contribuir de uma maneira positiva através da nossa exposição desta noite. Agradeço a oportunidade da vida, a oportunidade de dedicar mais uma noite a essa casa espírita que tanto nos recebe com amor, com muita luz, com muita harmonia. Então, aquilo que recebemos de graça, devemos doar e transmitir de graça de igual maneira, em demonstração da nossa gratidão. Que possamos estar unidos num mesmo pensamento, numa mesma intenção, numa mesma vibração nesta noite. Rogamos e pedimos a companhia dos bons amigos, dos bons espíritos, que possamos, através desta união, desta comunhão, realizar as transformações necessárias em nós e, se possível, no nosso ambiente, exemplificando através dos nossos atos, das nossas palavras, a doutrina espírita, o Evangelho do Mestre Jesus e tudo aquilo que já aprendemos e acreditamos ser como verdade, como ensinamento do Mestre Jesus. Que Ele seja o nosso guia e o nosso mestre, o nosso maior exemplo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos aqueles que entraram após o início da nossa exposição, da nossa palestra. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Alê. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Hoje nós iremos tratar de um tema que está bem comum, que está sendo bem uma palavra especificamente muito comentada, repetida nas redes sociais, entre nós mesmos, nas nossas conversas informais. Então, inicialmente eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar participando desse retorno das nossas atividades nessa casa espírita, Caminho de Damasco, retornando e iniciando mais um ano, que seja um ano de muita prosperidade, de muita saúde, de muita esperança. É isso que eu desejo para o meu ano, né? Para o nosso ano, e que em breve nós possamos estar nos reunindo novamente presencialmente na nossa casa. Mas enquanto este momento não chega, vamos nos valendo dos recursos que nós temos, né? E hoje eu estou me adaptando a essa nova temática, né? Que é a transmissão das palestras antes presenciais na nossa casa, agora de maneira virtual, né? Nós fomos obrigados a nos adaptar, né? Porém, as nossas atividades foram dadas continuidade dessa forma, e hoje nós estamos retomando as nossas atividades à distância do ano, e eu me sinto muito feliz por estar participando mais uma noite. Então vamos lá, né? Vamos iniciar o nosso bate-papo. Humildemente, eu vejo que eu não sou uma palestrante, eu sou uma facilitadora, então eu tento dividir um pouquinho do que eu aprendi nessa jornada enquanto espírita, né? Então vamos lá. Então hoje a gente vai trazer essa mensagem e uma reflexão sobre
este tema, né? O tema escolhido mais uma vez foi crises. E se nós buscarmos esse significado dessa palavra no dicionário, nós iremos encontrar alguns conceitos, alguns significados. Por exemplo, que é um substantivo feminino. E aí, a partir desse conceito, alguns conceitos vão sendo esmiuçados, né? Então, cada dicionário, qualquer busca simples no Google, a gente consegue um resultado sobre o significado dessa palavra, sobre crise ou crises. Eu vou só abaixar aqui, silenciar o nosso som, nosso som ambiente, para não ter muita interferência. Se por acaso o meu áudio falhar, vocês vão me informando aqui, por favor. Então, voltando. Então, se trata então de um substantivo feminino, e dentre esses conceitos, esses significados, crises significa então uma mudança brusca produzida no estado de um doente, causada pela luta entre o agente agressor e os mecanismos de defesa. Então aqui a gente consegue observar que crise, num primeiro momento, em um desses significados, está associado a esse estado físico de uma criatura, estado físico de um doente. Crise também pode estar associada, né, a este outro conceito, por ser um período de manifestação aguda de uma doença. Por exemplo, uma crise de apendicite é algo muito brusco, abrupto, né? Então, essa criatura não espera por essa crise, né, repentina. Crise também pode ser considerada como um período de manifestação aguda, né, como eu disse, mas também como uma crise violenta, como as crises epiléticas, né, que a pessoa fica realmente numa condição, numa manifestação de uma crise física bem intensa, né? Seria então também uma conjuntura socioeconômica problemática, desequilíbrio entre bens de produção e de consumo, normalmente definida pelo aumento dos preços, pelo excesso de desemprego, de falências. Então aqui essa crise é sob o aspecto econômico. E também há alguns conceitos com relação ao sentido figurado que se dá para a palavra crises. Então seria um momento perigoso ou difícil, um período de desordem, uma situação conflituosa, uma tensão, como por exemplo uma crise familiar. Nesse sentido figurado também existe essa expressão de ausência, de carência, crise de mão de obra, por exemplo. Então, onde há decadência, há queda. Então, existiria uma crise de moralidade. Então, aqui a gente fez essa pequena introdução para nortear, então, o tema da nossa palestra. Mas, porém, nós não iremos nos limitar a esses conceitos que qualquer pessoa pode encontrar ou no dicionário ou numa pesquisa rápida do Google. A nossa intenção aqui é discutir esse tema sob o aspecto, sob o olhar da visão espírita, né? Então, como nós podemos nos comportar diante dessas situações, por exemplo, identificadas aqui, conceituadas de acordo com o dicionário brasileiro. Então, uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante nesse desenvolvimento de qualquer evento ou de um determinado acontecimento. Então, essas alterações podem ser físicas ou emocionais, porque crise também é uma situação complicada, né, de escassez. E se nós observarmos atentamente, as crises estão relacionadas intimamente a essas manifestações das condutas humanas, né? Sejam elas físicas ou emocionais, levando em consideração que nós criamos a nossa realidade, que nós temos a condição de promover, criar ou causar. Essas crises estão inerentes
a essas manifestações, a essas condutas humanas. Então, portanto, nós podemos afirmar que essas manifestações, que essas crises estão relacionadas a essas manifestações humanas, pois todos nós já atravessamos ou iremos atravessar por diversas crises, né, ao longo da nossa jornada evolutiva, ao longo da nossa reencarnação aqui na Terra. Então, no entanto, nós estamos vivendo um momento delicado de isolamento social em razão da pandemia causada pelo coronavírus. E a palavra crise, como eu disse anteriormente, ela vem sendo pronunciada com uma certa frequência por muitos de nós, nas redes sociais e em diversos meios de comunicação. De fato, é um momento de crise, mas em todos os campos da humanidade, né, nos mais variados campos da atividade humana. Mas é importante nós lembrarmos que nada acontece fora do controle do Pai, fora da vontade do nosso Pai Celestial. Então, Ele permite que certas situações ocorram, que momentos turbulentos ocorram, para que nós tenhamos essa oportunidade de extrairmos determinadas lições, né, e que servirão para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, para fortalecer a nossa fé em Deus. Então, esta seria uma das explicações, vamos dizer assim, né, da justiça divina. O porquê que existem algumas situações, alguns momentos de turbulência, momentos de conflito, de desigualdades, momentos em que experimentamos essas experiências enquanto encarnados. Então, nós sabemos que os nossos atos devem estar pautados na vida futura, né? Na eternidade, porque nós estamos encarnados no planeta Terra, um planeta de provas e expiações e que está passando por uma transformação, né? Ele está passando, né? Estamos mudando aí, alcançando um nível de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, o planeta Terra é uma grande escola universal, de onde nós temos a oportunidade de reencarnar e extrair, então, essas lições que vão servir para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, mais uma vez, né? Então, essas lições, essas experiências serão, então, as nossas avaliações e que, ao final dessas avaliações, dessas experiências, nós iremos retornar à nossa pátria espiritual melhores do que aqui quando chegamos. Esta é a intenção, né, do progresso do espírito contínuo, né? Então, o universo é abundante e a escassez é humana. Quem provoca, mais uma vez, essa escassez, quem provoca essas crises é as relações humanas, essas manifestações humanas, né? Nós criamos a nossa realidade. E como agir, então, diante de uma crise econômica, por exemplo, né? Nós citamos lá no início do nosso tema alguns significados acerca da palavra crise e indicamos alguns exemplos. E aqui a gente vai, então, trabalhar dessa forma, né? Debater acerca dessas crises, por exemplo, a crise econômica. Como agirmos? Podemos aprender a viver com mais simplicidade, com mais desapego aos bens materiais, por exemplo. E nesse momento de isolamento social, nós nos vimos forçados, de certa maneira, a nos adaptarmos, né? Então, muitas vezes, nós deixamos de usar as roupas que nós usávamos para ir ao trabalho, tendo em vista que o trabalho se tornou home office, né? Então, trabalha-se de casa. Isso não significa que a pessoa não deve se apresentar de uma maneira inapropriada,
em videoconferências, em reuniões de trabalho, não é isso. Porém, ela tem um momento maior em que ela pode ficar mais à vontade. Então não há essa necessidade, por exemplo, de nós mulheres de ostentarmos um salto alto, uma bolsa de marca, um vestido de marca, os homens um belo terno, por exemplo. Houve essa reformulação, então, dos nossos valores, né? Então, viver, de certa forma, com mais simplicidade no nosso dia a dia, né? E também podemos pensar e nos recordar da lição dada e deixada pelo Mestre Jesus, quando ele disse: olhai as aves do céu que não semeiam e não colhem, contudo o Pai Celestial as sustenta e sabe de todas as suas necessidades. Então assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia de hoje basta a sua própria aflição. Então essa lição é de grande importância para que possamos acreditar em dias melhores, manter acesa a chama da esperança em nossos corações e confiar em Deus, confiar na justiça divina, confiar nos seus desígnios. E, dando ainda sequência a esses tipos de crise, e diante da crise da solidão, muitas pessoas também, por morarem sozinhas ou por não terem uma boa relação com seus familiares, se isolaram ainda mais, né, nesse momento de isolamento social. Como lidar com essa crise da solidão? Podemos aprender a ser mais solidários, praticar mais caridade, né, seja ela material ou moral. Quando nos colocamos à disposição do próximo, estamos cumprindo então com uma das leis divinas, a lei do amor, da justiça e da caridade. Nós vimos também, presenciamos, que este foi um momento em que muitas pessoas acabaram despertando para essa realidade, para essa necessidade de auxiliar o próximo, seja porque uma família, um pai ficou desempregado e a dificuldade financeira ficou mais visível. Então, os próprios familiares ou os amigos se movimentaram para doações de alimentos ou então para buscar uma vaga, uma recolocação no mercado de trabalho, enfim, as lives mesmo dos sertanejos, dos pagodeiros, enfim, buscavam sempre esse retorno de recursos para destinar à alimentação, né? Então, foi um momento em que antes os trabalhos sociais já aconteciam nas casas espíritas e em outras igrejas, enfim, outras religiões, mas que não se dava tanta publicidade como neste momento. Então, nós podemos afirmar, por que não, que foi um momento significativo, por mais dificuldades que todos nós possamos enfrentar no nosso dia a dia, porque cada pessoa vai encarar esse processo, esse período de maneira diferente, né? Cada um de nós possui um universo interno, né? Então nós enxergamos as situações e o universo, o mundo com os nossos olhos. Por isso que nós somos semelhantes, não somos iguais, né? Então é por isso que é importante nós termos esse olhar de respeito, de saber que nós temos a possibilidade de nos comportarmos de maneiras diferentes, mas esta diferença acaba, de certa forma, nos auxiliando, nos aproximando, porque com a união dessas forças, com a união de ideias, de intenções, nós conseguimos alcançar alguns objetivos, como, por exemplo, fazendo a caridade, né? Aqui a material, e a moral também, seja através de uma escuta ativa, de uma escuta amiga, de uma palavra amiga para aquele familiar ou aquele amigo que às vezes não está lidando muito bem com a solidão.
com o isolamento social, por exemplo. Então, dando continuidade aqui, nós temos mais alguns itens para falar sobre, e diante dessa crise ética, né? Como nós podemos nos comportar? Podemos aprender, então, a ter uma postura mais justa, né? Então, diante dessas oportunidades que nós nos movemos, que nós nos adaptamos e nos transformamos à medida da nossa vontade e da nossa necessidade. Diante de uma crise de preconceito, por exemplo, podemos aprender a respeitar mais os nossos irmãos que pensam de maneira diferente de nós, praticando então a empatia. Essa também é uma palavra muito pronunciada que está em voga atualmente. A prática da empatia, ser mais empático, se colocar no lugar do outro, imaginar, tentar experienciar o que o outro naquela determinada situação pode estar sentindo ou pensando, enfim. Então, é um momento de manifestar, de exercer então essa empatia. E diante de uma crise espiritual, teremos então a oportunidade de buscarmos então essa conexão com Deus, que é justamente isso que a Casa Espírita Caminho de Damasco vem promovendo através das palestras. Antes era semanal, presencial, e hoje, em razão desse nosso isolamento social, da pandemia que nós ainda estamos ultrapassando, né? Existem ainda alguns meses em que serão necessários para a gente estar mais tranquilo, imunizados, enfim. Então é através dessa conexão com Deus, através da fé, da oração, que nós nos recordamos então do primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, exercitar realmente essa nossa postura cristã, muito antes de sermos espíritas, né? Então, se nós acreditamos em Deus, se nós seguimos o Evangelho deixado pelo Mestre Jesus, então, por que não colocar em prática esses ensinamentos, esses mandamentos, né? E na crise do ressentimento, como nós podemos nos comportar? Podemos aprender, então, a perdoar um pouco mais, julgar um pouco menos, ou nos reconciliar com os nossos desafetos, se assim for possível. Eu acredito que esse roteiro que eu estou passando aqui com relação à nossa postura, ao nosso olhar diante dessas diversas possibilidades, não é uma tarefa muito fácil, mas ninguém disse que seria fácil, né? A partir do momento em que nós buscamos esse entendimento, buscamos o nosso progresso pessoal, o nosso progresso moral, inevitavelmente, dentro da doutrina espírita, nós nos cobraríamos, né? Então, eu sei que não é uma tarefa fácil, não é um roteiro cor-de-rosa, mas é o sugerido, né? O que Jesus faria se ele estivesse na nossa posição, se ele estivesse hoje vivendo essa pandemia, essa crise mundial, né? De saúde, uma crise social, política, econômica. Será que ele se esconderia? Será que ele ia fugir? Será que ele iria se amedrontar? Iria ficar depressivo, por exemplo? Eu acredito que não, né? Diante de tudo que a gente estuda e diante de todos os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, Jesus sempre se mostrou valente, corajoso diante das diversas situações. Basta nós nos recordarmos do momento do Calvário, enquanto ele estava prestes a ser crucificado, enquanto
ele estava à beira da morte. Ele já tinha previsto, ele já sabia tudo o que iria acontecer, quem iria estar ao seu lado, quem iria o trair, mas mesmo sabendo, mesmo ele estando ciente desse calvário, dessa crucificação, desse momento em que ele seria apedrejado, que ele seria, enfim, julgado inocentemente, ele aceitou. Ele pediu então, se colocou então de uma maneira humilde, pediu ajuda ao Pai e aceitou aquela condição, né, de forma corajosa. E dando então continuidade a esses tipos de crise, né, então a crise do ressentimento, aprender a perdoar e a julgar um pouco menos, a perdoar mais e a nos reconciliar com os nossos desafetos, se assim for possível, porque em muitos momentos, em muitas situações, não é mais possível essa reconciliação. E na crise da saúde, a saúde do corpo físico, né? Podemos aprender a cuidar mais de nós, do nosso corpo físico, que é esse veículo que vai facilitar a nossa reencarnação aqui na Terra, né? E esse cuidado se dá então através da alimentação, de uma alimentação mais regrada, sem exageros, com mais equilíbrio, que busque esse equilíbrio, né? E diante das crises do amor, dos relacionamentos, como nós podemos nos comportar? Podemos então aprender a deixar o nosso coração falar mais alto, ao invés do egoísmo e do orgulho. Aprender a perdoar um pouco mais, a ser mais indulgente com o outro e com as suas falhas, porque nós também somos imperfeitos, nós também ainda praticamos muitos equívocos. Então, a régua que nós utilizamos para medir os nossos equívocos, as nossas falhas, que possamos então usar na mesma medida, né? Ter mais paciência, mais tolerância, porque vivemos num mundo muito intolerante, né? As pessoas hoje, por falar de redes sociais, se aproveitam desse recurso de uma certa... por estar atrás de uma tela de um computador, que ela está livre de receber então essa troca, né, de intolerância, né? Então se acha no direito de criticar, de humilhar, de xingar as pessoas que muitas vezes ela nem conhece, né? Então essa não é uma atitude mais positiva, né? Então, que possamos ser mais tolerantes e menos intolerantes. Então, o momento é realmente de crise, um momento em que não podemos retroceder, não podemos nos rebelar nem estacionar. Lembrando mais uma vez, Deus e Jesus esperam o que de nós? O que nós estamos fazendo de diferente enquanto espíritas? Porque, como eu disse, nós, com relação, por exemplo, né, a gente pode falar dar infinitos exemplos aqui com relação à doutrina espírita. O que nos diferencia, vamos dizer assim, das outras pessoas que ainda não despertaram para essa verdade, por exemplo, da vida após a morte. O que nos diferencia, o que nós estamos fazendo de diferente dessas pessoas. Volto mais uma vez, se os nossos atos, a nossa conduta está pautada na nossa vida futura, na eternidade, quando nós retornarmos à nossa pátria espiritual, aqui temos todas as oportunidades para sairmos daqui um pouco melhores, saldar as nossas dívidas, os nossos débitos das nossas vidas passadas e também dessas, porque para todo ato há uma consequência.
Então não podemos colocar na conta da vida passada, né? Mas nesta presente também, né? Somos responsáveis pelos nossos atos, né? Por isso que é tão difícil se manter a doutrina espírita e praticar a doutrina espírita, né? Existem muitos espíritas aqui, sem fazer crítica, mas é uma realidade, né? Há muitas pessoas que se intitulam como espíritas, mas que não praticam, né, no seu dia a dia, ou não tentam praticar no seu dia a dia dentro da sua comunidade familiar, e porque dentro da casa espírita é mais fácil, né? Nós estamos num ambiente harmonioso, onde as pessoas se respeitam ou tentam se respeitar, que as pessoas agem de uma maneira mais harmoniosa. E na nossa casa, né, com aquele nosso familiar que é mais difícil, com aquele nosso desafeto, aquele vizinho que está sempre nos incomodando de alguma forma. Eu penso que sempre diante dessas situações, tudo aquilo que nos incomoda no outro é porque está ressoando em nós mesmos. O que existe em mim que me aproxima dessa outra criatura que me incomoda tanto? Provavelmente há algo em mim semelhante a essa outra pessoa, mas essa não é uma leitura habitual, as pessoas não veem dessa forma, né? Mas tudo bem, é um processo, nós estamos em constante aprendizado, estamos aqui na Terra encarnados para isso mesmo, para passar por algumas experiências, por essas experiências relacionadas ao convívio com as outras pessoas, né? Então, a crise pede este avanço, exige de nós uma mudança de comportamento. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora então de levantar, de mudar, de seguir em frente na construção desse novo eu, né? De um novo tempo de amor e paz. O planeta está passando por essa transformação, né? Todos nós sabemos disso. Então, e aqueles que infelizmente não conseguirem se adaptar, ou ficarão aqui serão destinados a um outro planeta na mesma vibração que esse espírito possa estar, ou serão convidados a se retirar, né? Quem não conseguir se adaptar, porque nós estamos nos modificando, nos transformando, né? Essa é a intenção, o momento pede isso, né? Por mais difícil que seja, nós estamos enfrentando, como Jesus, como Paulo mesmo orientava e indicava, não busque Jesus, não busque Deus no momento em que você estiver enfrentando um inverno rigoroso. Esse inverno rigoroso que eles estavam se referindo eram justamente sobre esses momentos de maior dificuldade. É louvável que muitas pessoas, por exemplo, neste momento da pandemia, busquem essa conexão, né? Na crise espiritual, como eu disse anteriormente, buscar essa conexão, buscar essa sintonia com o poder superior, com Deus, com as suas entidades, enfim, com benfeitores, com pessoas, ou até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mas buscam fazer o bem, buscam ajudar o máximo possível de pessoas, estão nesse processo, despertaram já para essa necessidade, né? Para esse tempo de amor e de paz. Então nós podemos encarar esse momento como sendo um desafio. Eu não vejo como um momento como mais um problema, né? É mais uma oportunidade de aprendizado. Muitas pessoas, nós podemos dar vários exemplos aqui, nesse período de isolamento social, se dedicaram a aprender um instrumento musical, a fazer artesanato, a colocar aqueles planos que estavam na gaveta porque não tinham tempo,
porque não podiam se dedicar como gostariam. Ou então se dedicar mais à sua família, aos seus filhos, aos seus pais, à sua esposa, ao seu marido, enfim. Então, é um momento desafiador, que nos desafiou e inclusive, nos desafiou a mudança, a essa adaptação. Por exemplo, na nossa casa espírita, né, que todas as atividades eram presenciais. E como manter, então, os nossos cursos, como manter, então, as nossas palestras virtualmente, né? Então, buscou-se ferramentas para isso, nós, como facilitadores, como trabalhadores da casa, nos colocamos à disposição através das nossas ideias, através da nossa boa vontade, para que isso continuasse, né? Para que nós não nos distanciássemos ainda mais, né? Porque foram realmente meses bem complicados, que muitos de nós perdemos amigos, familiares, e se não chegou tão próximo de nós, conhecemos alguém que perdeu, né? Então, realmente foi um momento, está sendo ainda um momento crítico, mas tudo passa, né? Lembremos da plaquinha do Chico, que ele deixava sobre a sua cama: tudo passa. Os momentos de alegria vão passar, mas os de sofrimento também irá passar, né? Então, voltando a essa postura, né? Qual é a postura que Deus e que Jesus espera de cada um de nós? Essa postura de coragem, de enfrentamento, de não desistir, de saber que nós estamos sendo preparados para essa nova era, né? Para esse novo planeta de regeneração. Kardec também nos orientou, né? Reconhece-se um bom espírita através das suas transformações morais e de todo o esforço que ele realiza para dominar as suas más tendências. Este foi um momento, né, em que nos vimos desafiados a lidarmos com os nossos monstros, com as nossas sombras, com nós mesmos, com os nossos familiares, com tudo aquilo que a gente deixava para depois. E foi um momento que não deu mais para esconder, né? E eu acho, de certa maneira, acredito que, mais uma vez, não vejo como um período que deve ser cancelado, como é um termo muito utilizado atualmente, que deve ser esquecido, que graças a Deus que 2020 acabou e nós iniciamos 2021. As nossas mudanças, tudo aquilo que nós desejamos para o futuro, para nós, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos amigos, vai depender da nossa única e exclusiva conduta. Se nós queremos transformar o mundo, temos que fazer por nós mesmos, começar em nós mesmos, e que seja por nós, né? Esse é o nosso maior compromisso com nós mesmos, com o nosso progresso, com o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E eu trouxe, só para finalizar o nosso bate-papo, quem me conhece, quem já assistiu a minha outras palestras presenciais, sabe que eu sempre incluo nas minhas palestras uma música, porque música faz parte do meu dia a dia e eu acredito que é uma forma de intensificar ou de registrar, de certa forma, tudo isso que nós estamos falando, pelo menos uma ideia principal, né? E a música tem esse poder, né, de fixar essa ideia. Eu trouxe a música que eu vou tentar transmitir aqui para vocês. Não sei se talvez o áudio vai ficar tão nítido, mas por favor, eu peço a colaboração de vocês para me orientar se o áudio tá bom, aí eu posso aumentar ou diminuir, tá bom? O nome da música se chama Calma e é de uma
jovem de 24 anos, formada em engenharia civil e que no momento, né, nesse período de quarentena, escreveu essa música. E ela largou, de certa forma, ela já vinha numa trajetória voltada para a música e o propósito dela é fazer música. Então, ela largou a engenharia civil para se dedicar à música. Então, nós vamos ouvir essa música chamada Pausa, e o nome da cantora é Vika. Talvez vocês conheçam. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausar. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausar. Disse precisar de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausar. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausar. É isso. O mundo precisa de pausas, nós precisamos de calma. Como bem dito pelo Reginaldo, no fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja esse o momento, talvez seja a oportunidade que nós temos, de uma maneira geral, espíritas ou espíritas, cristãos ou ateus, seja qual for a religião ou a não religião, esse é o momento que nós temos para nos transformarmos, para exercitarmos mesmo a caridade, o amor ao próximo e nos melhorarmos intimamente. Então, eu espero que a minha contribuição dessa noite possa ter sido positiva, favorável, que essa música possa fazer sentido para nós neste momento, porque traz uma mensagem
positiva diante desse caos, né, dessa pandemia que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando, mas com essa esperança de que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco, que nós temos amigos, uma família espiritual, nossos amigos do caminho de Damasco, que através dos nossos grupos, dos nossos trabalhos, estamos sempre presentes, né? É uma grande família mesmo, espiritual, que em muitos momentos é através desse trabalho, através dessas orações, dessas vibrações que nós retiramos a força que nós necessitamos para continuar trabalhando, seguindo, acreditando em nós e acreditando em dias melhores. Então eu deixo esse tema e essa música para nossa reflexão e agradeço mais uma vez pela participação de cada um de vocês, pela presença. Sintam-se beijados, abraçados e que vocês possam receber as minhas melhores vibrações neste momento, vocês e seus familiares. E o meu desejo é que nós em breve possamos estar reunidos presencialmente, mas no momento certo isso vai acontecer. Então vamos fazer mais uma prece para encerrar o nosso encontro e fica aqui, né, o meu agradecimento mais uma vez. Então vamos lá, fechar os nossos olhos. Vou colocar novamente uma música para nos auxiliar, a nos harmonizar. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos reunidos, distantes fisicamente, mas envolvidos por essa energia de paz, de amor, de união, que se faz presente na nossa casa espírita, em todas as noites, em todos os momentos que lá nos reunimos. Gratidão pela companhia dos bons espíritos, pelos benfeitores espirituais da nossa casa espírita que certamente estiveram conosco esta noite, nos envolvendo com toda a sua luz, com toda a sua paz, seu amor e sua proteção. Que possamos encontrar na doutrina espírita a esperança, a fé, a resignação de que tanto necessitamos. Que possamos também colocar em prática tudo aquilo que já aprendemos, que possamos extrair todas as lições escondidas em todas as oportunidades que surgem no nosso caminho durante a nossa jornada evolutiva. Agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Muita luz e paz para todos vocês, uma boa noite e meu muito obrigada.